Uma paisagem de tirar o fôlego, clima ameno e parreiras belíssimas. Foi assim que fomos recebidos na Locanda do Vale, localizada nas proximidades do município de Chapada dos Guimarães. Aqui eles produzem uvas destinadas para sucos, mas também são pioneiros na fabricação de uvas finas para vinhos. Luiz César é quem toca a propriedade ao lado da sua esposa Raquel. Ele cresceu no campo e, com o passar dos anos, se formou em agronomia para dar continuidade àquilo que tanto amava fazer. O casal começou a produção de vinhos por causa da paixão pela bebida. A gente sempre gostou dessa vida e a gente sempre gostou muito de vinhos também. Então, sempre que a gente tinha oportunidade de viajar, a gente visitava vinhedos, vinícolas. E ao longo desses 22 anos que a gente está junto, foi amadurecendo essa ideia. E agora que a gente já está mais da metade para frente da vida, né? Aí vamos tentar fazer alguma coisa para a gente aproveitar o resto da temporada aqui no planeta, no campo, né? A vitivinicultura é o cultivo de uvas para a produção de vinhos, onde o ciclo produtivo começa e termina na propriedade, com o plantio da uva, colheita e processamento. A bebida pode ser fabricada a partir de uvas rústicas ou finas. As rústicas são variedades da espécie Vitis labrusca, comumente encontradas em feiras e supermercados, como a Bordeaux, Isabel e Niagara. Elas possuem sabor mais intenso e doce, além de cascas mais finas. Já as chamadas uvas finas, como a Pinot Noir, Cabernet e Merlot, são mais secas e amargas, não sendo indicadas para o consumo in natura. Elas são derivadas da espécie Vitis vinifera, são menores, possuem cascas mais grossas e riqueza em taninos. Essa propriedade é a primeira de Mato Grosso a cultivar uvas finas para a produção de vinhos. Aqui, os produtores compram as mudas direto da França, que já vêm enxertadas, livre de doenças e certificadas pelos órgãos responsáveis. O forte do projeto seriam as viníferas, né? As uvas que a gente chama tecnicamente das vites americanas. Destas daí, a gente selecionou 3 cultivares de uvas tintas e 3 de uvas brancas, né? A tinta a gente tem a Syrah, a Cabernet Sauvignon e a Pinot Noir. As brancas a gente plantou Sauvignon Blanc, Viognier e Chenin Blanc. São mudas de raiz nua, já enxertadas. Elas vêm livres de doenças, com a sanidade comprovada, são viveiros certificados nos órgãos ambientais e agronômicos dos estados e credenciados também pela Embrapa, o que nos garante qualidade, né? O porta-enxerto, em alguns casos, nós estamos usando materiais nacionais desenvolvidos pelo Instituto Agronômico. Agora, a parte produtiva, basicamente são clones importados da França, tudo legalizado, com as licenças, os royalties pagos pelos viveiristas. Junto aos taninos, a casca da uva fina é responsável por trazer aromas variados para o vinho, porque nelas existem maior quantidade de substâncias aromáticas do que nas cascas de uvas rústicas. Vinhos finos também possuem um aspecto mais claro e límpido, com tons vivos e cores que se destacam. Isso tudo agrega complexidade à bebida, com as várias nuances de sabor que ela pode apresentar, e complexidade também para a fabricação. A primeira etapa do processo consiste em colocar a fruta nesse recipiente. Aqui, as uvas serão separadas do cacho e levadas até um outro recipiente, onde serão armazenadas por cerca de 30 dias. Depois, passam pelo processo de descuba, separando as cascas e as sementes da bebida, dependendo da variedade. O vinho, então, é armazenado nesses tonéis, a uma temperatura de aproximadamente 12 graus. O seu Luiz conta que o próximo passo é colocar o vinho em barricas de carvalho, o que pode aprimorar o sabor. Agora tem as próximas etapas, né? Tem que botar para envelhecer esse vinho, ele não vai ser consumido agora, ele vai passar agora 1 ano em barrica de carvalho francês. Vai trazer mais características para ele, vai deixar ele realçar, vai valorizar o que nós já temos, né? Nós temos um potencial bom, ele na madeira, ele vai respirar devagarinho, muito suavemente, né? A microoxigenação que a gente fala, e ele vai abrir, né? Se expor e pegar algumas características, não muito da madeira, que a gente não vai deixar tempo suficiente para a madeira não prevalecer sobre a fruta.
Para um processo tão complexo e delicado, é preciso muito cuidado ainda no campo. O cultivo de uva Vitis vinifera exige manejo especial, já que não são facilmente adaptáveis a qualquer terreno ou clima. Além disso, a regulamentação desses vinhos é bem mais rigorosa. Por isso, Luiz conta que os maiores investimentos são com a preparação do solo, desde o ajuste na sistematização e relevo até análise e correção. Com a consultoria desse agrônomo que nos atende, o Christian, a gente definiu um pacote de correção de solo com calcário, alguns cálcios de origem marítima também, que tem mais micronutrientes e mais aminoácidos. A gente, com fósforo, a gente usou bastante fósforo, super simples, outros produtos com base em fósforo. Então fizemos toda essa adubação, primeiro a lanço, aí depois a gente faz toda a delimitação, toda a topografia, marcando todas essas ruas, igual vocês estão vendo, elas têm todas a mesma distância, tudo certinho. Então isso é feito tudo com equipe topografia. A gente faz os sulcos, um sulco profundo, com 60 a 80 centímetros, com trator. Dentro desse sulco a gente coloca um material orgânico, no esterco a gente usou esterco de bovino, que é o que tem mais disponibilidade aqui, e mais adubo. Depois, os sulcos são fechados e então começa a montagem das espaldeiras, essas estruturas que posteriormente sustentarão as videiras. O próximo passo é a instalação do sistema de irrigação e só então o solo estará pronto para o plantio. Aí a muda vem, tem algumas técnicas que a gente tem que preparar essa muda, que ela vem hidratar, então fazer uma limpeza de raízes, que é a poda de raiz. A muda pronta, a gente faz o plantio e aí irrigamos. E dentro de 3 semanas ela já praticamente brotou, ela já está com 10, 15 centímetros. A gente começa um outro pacote de adubação, este sim já via a irrigação, é a fertirrigação. A gente vai com essa adubação até ela desenvolver, ela é bastante agressiva, ela tem um desenvolvimento muito rápido. A gente plantando ela no final de agosto, começo de setembro, vai chegar em dezembro, ela vai estar do tamanho daquela ali. Ela já atingiu esse último fio, que a gente chama que ela já vai estar com 1,70 m de altura. E aí é o manejo, são as podas, a condução. Geralmente as uvas são colhidas durante o verão, mas já faz alguns anos que o Brasil aprimorou a técnica que modificou o ciclo da videira, permitindo que a colheita aconteça no inverno. Esse sistema é chamado de dupla poda ou poda invertida, que nada mais é do que desviar a produção para outra estação, momento em que se há menor incidência de chuvas e é possível obter maior sanidade, além de um período de maturação prolongado. São programadas 2 podas. A primeira é dos galhos, chamada de poda de formação, e a segunda é a de produção. Essa técnica é considerada um grande diferencial para a fabricação de vinhos de qualidade e é executada no vinhedo do Seu Luiz. No sul, o pessoal cuida da uva igual está a nossa nessa época aqui, nós estamos na época de verão, a gente faz essa poda, fizemos a poda agora em setembro. Eu vou conduzir essa uva até março, mas ela não vai produzir, porque da forma como a gente maneja ela, que eu faço uma poda curta para ela não produzir. Ela não vai produzir, ela produz muito pouco cacho, a gente tira esses cachos, porque ela não é para produzir, porque nessa época nós temos muita chuva, é muito quente, então a qualidade da uva para o vinho fica comprometida. Eu não consigo ter uma uva bem madura e livre de doenças, então eu vou ter problema na vinícola. Então eu parei, aí chega em março, eu podo de novo, e reinicio o processo de condução dessa videira. Aí eu vou conduzir e ela vai produzir em agosto. Eu tenho dias ensolarados, mas com temperatura amena aqui, que nós estamos em Chapada dos Guimarães, né? Nós temos noites bastante frias, com 10 a 15 graus. Então a minha uva vai maturar e vai crescer e ter um final de ciclo como nas melhores regiões vinícolas do mundo. Todo o trabalho feito na Locanda do Vale ainda está em fase experimental, mas a ideia é de que em breve a propriedade esteja aberta para receber visitantes e comercializar o que é produzido, fechando assim todo o ciclo produtivo. A ideia então é que a gente vai cuidar da uva, colher, processar essa uva aqui, produzir o vinho, engarrafar e vender aqui também. O nosso projeto ele é apoiado nesses 3 tripés, a produção da uva, a produção do vinho e a venda direta para o consumidor final, num projeto que a gente chama de enoturismo, né? Que a pessoa vem visitar e a gente oferta os produtos que a gente tem. Nos despedimos da Locanda do Vale com saudade e o que fica é a vontade de voltar a essa terra acolhedora,
cultivada por mãos cuidadosas, olhares atentos e corações apaixonados por aquilo que fazem. Isso vale qualquer esforço, viu, gente? Isso aqui...